tema do episódio de hoje é o Ponto Coisarada. É um coletivo formado por artistas, produtores e apreciadores do meio cultural. Já produziram cineclubes, saraus, exposições, oficinas e eventos temáticos. Entre os principais está o Sarau da Coisa. Eu sou Giovana Ortiz, estudante de jornalismo, e este é o quarto e último episódio do podcast sobre a cena cultural independente de Jundiaí. Boemia Jundiaí, um podcast para conhecer cultura de um jeito diferente. O Ponto Coisarada foi criado em dezembro de 2012 e teve suas primeiras atividades em 2013. Ficava no centro de Jundiaí, porém, em decorrência da pandemia da Covid-19, o Coisarada deixou de ter um espaço físico para atuar apenas nas redes sociais. Em janeiro de 2012, o local anunciou em sua página no Facebook que o antigo coletivo Coisarada foi considerado um ponto de cultura por meio de uma certificação e reconhecimento do governo, através da Política Nacional de Cultura Viva, e atualmente se denomina Ponto Coisarada. Quem conversou comigo nesse episódio foi o produtor, gestor e comunicador Thiago Moreira. Ele nos conta como foi o início do Coisarada e como foram as produções das atividades. O Ponto Coisarada nasceu a princípio como coletivo cultural Coisarada, no ano de 2013, a partir da reunião de um grupo de pessoas, artistas e arteiros e trabalhadores da cultura, que já vinham se reunindo no Ponto de Cultura UNG Caminho Verde, localizada na cidade de Campo Limpo Paulista. Nesse espaço a gente já vinha fazendo saraus, shows, eventos socioculturais, oficinas. A gente estava num momento muito oportuno dos coletivos culturais, estava havendo uma efervescência cultural na cidade de Campo Limpo e na região, e em todo o Brasil, e de fato, então, isso motivou para que a gente tivesse esse grupo formado a partir dos nossos próprios ideais políticos, artísticos e estéticos. Antes de se tornar ponto de cultura, a gente sempre atuou de forma itinerante. E aí a gente fazia uma série de saraus. Os saraus sempre foram carro-chefe do coletivo, né? Então a gente fazia, a princípio, os saraus nas casas de artistas, em bibliotecas, espaços culturais. Depois disso, a gente foi para as escolas estaduais, já fizemos em escolas municipais também, e também fizemos na Fundação Casa, enfim. Como era itinerante, a gente sempre se propunha a circular muito pela região. Além dos saraus, a gente também teve à frente do audiovisual. Abraçamos o projeto do Cineclube Consciência por um período, que era um projeto que já vinha acontecendo desde 2007, e aí a gente abraça e fortalece esse projeto, circulando pela FATEC, Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Jundiaí, Sesc Jundiaí, Espaço Cidadania em Várzea Paulista, enfim, a gente circulou bastante com ele, inclusive na FACAMP, chegamos a fazer uma ação de cineclube por lá. Fora o Cineclube Consciência, a gente também criou e executou por alguns anos, até 2017, a Salve, Semana do Audiovisual Livre, que se propunha a debater o audiovisual e fomentá-lo aqui na região, né? A mesma coisa, Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Para além de buscar, né, promover o audiovisual, a gente também promovia o debate, né, do audiovisual para além do cinema. Então, já falamos sobre a questão do YouTube, a produção audiovisual no campo digital, medialivrismo, jornalismo, enfim, a gente tentou abraçar vários campos do setor audiovisual aí para debatê-lo e promovê-lo de alguma forma. A ideia do sarau também é quebrar paradigmas e debater assuntos tabus na sociedade. Antes de chegar no ponto de cultura, é legal citar também que a gente promoveu o sarau erótico por um período, né, intitulado aí de Erotimize, que era da mesma forma que a gente propunha saraus culturais, multilinguagem, o sarau erótico tinha essa temática, né, de promover o erótico dos corpos e da expressão artística para além da pornografia, né, e debater também um pouquinho disso,
debater gênero, sexualidade, enfim, trazer essa pauta que é tão desconhecida e é um tabu aqui para a nossa região ainda. E também a gente promover por um período ações de fomento ao teatro. A gente tem bastante pessoas e mulheres, principalmente, que atuam com teatro no coletivo. E quais os mecanismos são utilizados para esses eventos? Bom, em âmbito geral, assim, normalmente o que a gente precisa é de um PA, principalmente de um mecanismo aí de sonoro, que são 2 caixas, uma mesa de som, um retorno. Esses equipamentos a gente tem hoje, não só para a gente utilizar, mas para todo mundo dessa rede de trabalhadores de cultura que querem usar. E aí a gente também tem alguns recursos de iluminação. Então, de alguma forma, é isso, né? Para além disso, acho que o recurso financeiro é importante. A partir do momento que a gente conseguiu captar recursos com o PROAC, com o Estado, com o município, a gente percebeu o quanto é importante você ter ali um cachê para dar para o seu artista, e aí também recursos que a gente tem que pensar para logística, para alimentação, conforme a gente vai se envolvendo com produção cultural, vamos entendendo que precisa de fato do dinheiro para conseguir dar uma ajuda de custo para que as pessoas que estão trabalhando possam, de forma digna, né, trabalhar. Eu questionei sobre a atuação dele no Ponto Coisarada e sua formação cultural. Então, a minha relação hoje com Coisarada permanece no setor da comunicação, produção e captação de recursos, pleiteando editais públicos, privados, né, recursos para a sobrevivência e resistência desse projeto. Mas, para além disso, a partir do Coisarada, eu, de fato, me inseri completamente no campo cultural, né, como trabalhador da cultura. Então, hoje também atuo na produtora Tomada Cultural, junto com a Kátia Manfredi e o William Sanches, que também fazem parte, ou fizeram parte do coletivo Coisarada. E como ele acredita que o Ponto Coisarada contribui para a cultura em Jundiaí? Eu acho que a gente nunca buscou ser protagonista de nada, o que é muito positivo, né? A gente sempre buscou estabelecer uma rede entre artistas, produtores, fazedores de cultura, trabalhadores da cultura. E aí, a partir dessa rede estabelecida, né, a gente não tem, obviamente, hoje um mapeamento, mas circularam muitas pessoas, muitos artistas, muitos profissionais pelo nosso histórico. E aí a gente sempre considera muito mais essas contribuições das pessoas para o Coisarada do que a gente ter contribuído para com elas. Eu acho que essa é a nossa principal contribuição, é não centralizar os royalties, digamos assim, nesse círculo de pessoas que compõem o coletivo, que compõem o Ponto Coisarada, mas distribuir isso que a gente tem em mãos, sabe, da melhor forma possível. E como é a admiração, de modo mais pessoal, com Coisarada? Tiago nos conta como é a sua relação com os espaços e com as pessoas. É engraçado, né? A gente está completando 8 anos esse ano. O coletivo foi fundado no dia 15 de dezembro de 2012, 8 anos, se eu não me engano. E a gente passou por tanta coisa, e eu acho que as principais coisas que me marcaram não são necessariamente linkadas ao coletivo, mas foram as ações que a gente fez em rede. Os carnavais, junto com o Bloco do Loki, me marcaram muito. Também as ações que a gente fez com essa rede, que eu guardo com muito carinho, que foi o Arraiá da Palha, que foi uma festa junina numa praça. A gente chegou a ocupar a Praça do Chafariz, ali na Prudente de Moraes, e a Praça do Vianello nos últimos anos, né? E aí sempre foi também uma produção muito grandiosa, envolvendo muitas pessoas, mas sempre foi muito prazerosa, assim. Eu acho que eu guardo com muito carinho. Mais do que as situações, eu guardo muito afeto por todas as pessoas que se envolveram, né? Da gente, e aí acho importante falar, né, as pessoas que hoje compõem Coisarada, que é a Kátia Manfredi, Natália Benitti, Aline e Amanda Melissa, mas para além dessas pessoas, já tiveram com a gente a Vivi Almeida, a Tati Stocco, a Renata, que faleceu, William Sanches,
e para além da equipe que sempre teve, né, o Lucas Trabacchini. E aí, a última pergunta, eu acho que a minha admiração vai para além dos espaços, né? O espaço em si, do Ponto Coisarada, durou menos de um ano quase. E aí era um espaço que para mim era muito especial, porque não era só o ponto de cultura, mas era o lugar onde eu residia, onde eu criava, onde eu dividia a residência com o Renato Reis, que é um grande parceiro, amigo e familiar mesmo. E aí também a gente recebia outros projetos, né, o Núcleo Estratosféricos, grupo de teatro Gatos Gordos, o Bloco do Rock também ficava nesse espaço, então era um grande barracão onde centrava muitos projetos que eu faço e fazia parte. Minha admiração por esse espaço é muito grande. Infelizmente, a gente teve que abandoná-lo por causa da pandemia, né? A gente pagava aluguel e tudo, e aí, em frente às incertezas e instabilidades do setor cultural, a gente resolveu entregar o espaço. Mas eu acho que para mais do que o espaço, eu guardo dos espaços, né? Porque a gente tem uma lógica muito cruel dos espaços aqui na região. Esses equipamentos culturais duram muito pouco tempo, são sinônimos de resistência, alguns, como o Clube 28 e Ateliê Casarão, que permanecem aí há anos, décadas, mas é uma resistência muito grande. Grande parte dos espaços, infelizmente, termina, mas eu acho que a paixão permanece. As pessoas continuam atuando aqui na cidade, na região, em outras frentes, muitas vezes, então eu hoje não sou tão apegado aos espaços, e sim às pessoas, como eu disse na resposta anterior. É isso que me move a continuar trabalhando com cultura aqui na cidade, na região, essa paixão que não só eu tenho, mas que eu percebo nos olhos de todas as pessoas que lutam pela cultura e pelas lutas identitárias aqui. E em decorrência da pandemia de 2020, a produção do Coisarada migrou para a internet. Então, depois disso, a gente fez uma série de lives, né, no mês passado, com várias temáticas que nos interessavam, e também a gente achou que poderia ser interessante envolver pessoas da rede nessas lives, né, desde de falar de capoeira, falar sobre moda e maternidade, falar sobre produção musical periférica e preta, falar sobre produção musical independente LGBTQI+, enfim, são as frentes que a gente sempre foi fazendo manutenção, né? Muitas das lutas a gente faz parte, se não, somos apoiadores e aliados de outras lutas aqui na região. Então, para quem quiser conferir, as lives ainda estão disponíveis no nosso YouTube. Os vídeos tutoriais também estão disponíveis no YouTube e no Instagram. Então, esse legado fica aí registrado, né? Hoje... Quem tiver interesse em saber mais, basta seguir o @pontocoisarada no Instagram. O programa chegou ao fim, mas você pode manter contato comigo no @boemiasjundiaí, também no Instagram. Obrigada por acompanhar essa temporada sobre a cena cultural independente. O Boemia Jundiaí vai continuar com pontos turísticos, curiosidades, dicas musicais e muito mais sobre a cidade de Jundiaí. Até lá! Boemia Jundiaí, você ligado na cultura da cidade. Créditos: roteiro, apresentação e locução Giovana Ortiz, direção Matheus Marques, supervisão Kleber de Carvalho Lima, coordenação Anelso Paixão e Leni Pontinha, realização Unifacamp 2020.